Olá, alunos. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia. Desta vez, vamos trabalhar a temática conflitos na Ásia. Na realidade, vamos trabalhar com conflitos no Sudeste Asiático e no Oriente Médio. São os dois maiores focos de conflitos na Ásia. Como sempre, vou passar uns slides para vocês. Aguarde só um instante. E aqui estou com o slide, gente. Como eu havia dito, essa aula são os conflitos asiáticos. Certo? Vou destacar alguns conflitos, não são todos. Depois vocês consultem outras fontes, porque há vários conflitos que eu escolhi, pois a nossa aula é curta. E aqui está, gente. Para entender os conflitos asiáticos, é necessário que contextualize, né? E aqui eu preparei esse fragmento de um texto, não lembro mais qual é a fonte, mas eu achei interessante, vou destaque para vocês, né? Para estruturar as colônias europeias no mundo, foram necessários mais de 4 séculos, contando a partir do período das feitorias, até a segunda metade do século XX. E, gente, esse primeiro parágrafo está dizendo o seguinte, que as colônias europeias no mundo, seja na África, na América Latina, nas Américas, melhor, e na Ásia, levaram 4 séculos para se organizar, para se tornar independente, né? E por isso que elas sofrem consequências. As mais estruturadas hoje são da América Latina, porque começou o processo de independência antes, né? A independência do continente asiático se deu por 2 causas. O enfraquecimento das nações europeias após a Segunda Guerra Mundial e a eclosão dos movimentos de luta pela independência. E aqui já é uma questão à parte, né? Enquanto a independência da América Latina se deu no século XIX, a independência das colônias europeias na Ásia vão ocorrer, ou melhor, a independência vai ocorrer no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, porque as potências europeias estavam enfraquecidas. Bom, o processo de descolonização asiático contou com apoio norte-americano e soviético. E aí entra mais 2 fatores, né? A participação dos Estados Unidos e da antiga União Soviética. Isso é explicado pelo fato de que, naquele momento, desenrolava-se a Guerra Fria. Desse modo, ambos desejavam expandir suas áreas de influência do capitalismo e do socialismo, respectivamente. Isso nos países que iriam emergir com a independência, né? Bom, aqui, gente, não vou entrar muito em detalhe, só dou uma sugestão, um caminho para vocês. Leiam sobre ordem bipolar, que vai facilitar muito a compreensão desse processo. Bom, entrando especificamente nos continentes, nos conflitos do continente asiático, vamos começando pelo mais conhecido hoje, né? Que é o conflito entre Israel e a Palestina, né? O conflito entre judeus e muçulmanos. É um dos conflitos que mais gera tensões e preocupações em todo o mundo. É o que envolve judeus e muçulmanos no território de enclave entre Israel e Palestina. Ambos os lados reivindicam seu próprio espaço de soberania, embora atualmente esse direito seja exercido plenamente apenas pelos israelenses. Com isso, as guerras são travadas, grupos considerados terroristas erguem-se, vidas são perdidas e uma paz duradoura encontra-se cada vez mais distante, né? A questão de Israel e da Palestina, porque Israel já é um país reconhecido por outras nações, principalmente pelos Estados Unidos. E a Palestina não. E os palestinos estão dentro de uma área controlada por Israel e que a Palestina não reconhece a existência de Israel, nem Israel reconhece a independência da Palestina. E aí vive esse conflito. Bom, outro conflito interessante para se analisar, importante, é a guerra Irã-Iraque, né? Já teve uma guerra na década de 80 entre Irã e Iraque. Essa guerra durou aproximadamente 8
Aí aqui está o texto também que eu destaquei para vocês. É historicamente conhecido como Guerra Irã-Iraque, o conflito que durou por cerca de 8 anos. Tem um errozinho aí, mas vocês corrigem, viu? Durou cerca de 8 anos. Mais precisamente, de 1980 a 1988. Envolveu as duas nações do Oriente Médio e terminou com a vitória do Iraque. Irã e Iraque possuem diferenças históricas. Apesar de ambos seguir a religião muçulmana, a corrente majoritária no Iraque é na maioria dos países árabes. E é a sunita. Enquanto que no Irã predomina o xiismo. Ambos diferem basicamente em relação à questão de linha sucessória do profeta Maomé. Bom, aqui é importante, gente, e eu quero fazer uma comparação de compreensão, mas não de igualdade, é porque toda corrente ideológica religiosa tem suas subdivisões, né? Por exemplo, vamos comparar com o cristianismo. No cristianismo tem os protestantes, tem os católicos. São dois grupos. Assim, há uma subdivisão dentro do islamismo. É importante que entendam isso. O Irã e o Iraque seguem a mesma religião, que é a religião muçulmana, mas um é sunita, no caso dos iraquianos, e os iranianos é xiita. Bom, terminada a guerra do Irã, vem a própria conflito do Iraque, gente. E o Iraque tem dois conflitos a ser analisados. A guerra do Golfo Pérsico, né? A guerra do Golfo Pérsico ocorreu nos anos 90. E aí está, como vocês estão vendo na tela, em 1990 aconteceu a guerra do Golfo Pérsico, que durou de 1990 até 1991. Aí a data, para vocês verem. Essa guerra envolveu primeiramente dois países, Iraque e Kuwait. E depois outras nações que entraram no conflito, dentre elas os Estados Unidos. Tudo começou quando o presidente do Iraque, Saddam Hussein, acusou o Kuwait de praticar uma política de superextração de petróleo, causando uma queda nos preços e prejudicando a economia iraquiana. Saddam também ressuscitou problemas antigos e exigiu indenização. Como o Kuwait não aceitou, foi invadido por tropas iraquianas, né? Aqui é necessário lembrar que o Saddam Hussein chegou a anexar o Kuwait como um território do Iraque. Essa guerra durou só 1 ano, mas ela deixou sequelas que vieram guerras depois, em função dela também. Bom, e o tempo passou, como foi em 2002, veio a Segunda Guerra, que aí aqui já não é a guerra do Iraque, do Golfo Pérsico, mas a guerra do Iraque, né? Embora as duas envolvam o Iraque, né? Isso aqui foi especificamente contra o Iraque, né? No ano de 2002, os Estados Unidos tentaram, por meio da Organização das Nações Unidas, provar que o governo iraquiano preservava um poderio arsenal de armas químicas. Partindo dessa denúncia, George W. Bush ameaçou atacar o Iraque caso o governo daquele país não realizasse a destruição de seu arsenal militar. Em contrapartida, vários inspetores da ONU, em visita ao Iraque, não conseguiram provar provas secretas das acusações pelos Estados Unidos, né? Na verdade, isso aqui só foi um pretexto para os Estados Unidos invadir o Iraque, né? Que o Iraque tinha armas químicas, as armas químicas nunca apareceram e era só um pretexto para invasão. Em março de 2013, os militares estadunidenses e britânicos deram início aos ataques, que logo tomaram o controle da cidade de Bagdá. 5 dias após a ofensiva, os bombardeios à capital e o conflito com o exército iraquiano contabilizavam um total de mais de 1.000 mortes. No mês seguinte, Bagdá foi finalmente tomado pelas forças anglo-americanas, e restando apenas enfrentar as tropas e milícias do norte, fiéis ao ditador Saddam Hussein, né? Aqui é importante lembrar que o Saddam Hussein ele foi preso muito tempo depois, e depois ele foi executado. Bom, aqui entra uma outra questão, também envolvendo George W. Bush, que é a questão do Afeganistão. E aqui isso tem a ver com um acontecimento dentro dos Estados Unidos. O 11 de setembro,
vocês podem ler em outras fontes, né? O 11 de setembro ficou marcado na história como o dia em que os atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Os terroristas responsáveis pelo atentado eram vinculados ao Al-Qaeda e realizaram seus ataques contra 2 alvos, o World Trade Center, localizado em Nova York, e o Pentágono, localizado em Washington, capital dos Estados Unidos. Após os atentados, o presidente George Bush adotou medidas ofensivas ao território e o alvo central era o Afeganistão. Os Estados Unidos contaram com a participação da Grã-Bretanha, de inimigo do passado, como a Rússia e o Paquistão. Em outubro de 2001, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram várias bombas nas cidades afegãs, e o Talibã, que era o grupo radical que controlava o Afeganistão, foi derrotado em 2001. Só que isso não resolveu totalmente o problema do Afeganistão. Até hoje, a tensão não terminou. Bom, aí aqui nós temos a questão da Síria e do Líbano, que é também uma tensão conflituosa. Primeiro aqui tem um parágrafo da Guerra Civil da Síria e a Guerra Civil do Líbano, né? A Guerra Civil da Síria é um conflito que se estende desde 2011 entre vários grupos armados. O Observatório Sírio de Direitos Humanos já estimou, como consequência do conflito, mais de 470 mil mortos e mais de 11 milhões de pessoas refugiadas. Refugiados são pessoas que fogem da guerra e vão para outros países. Migram de forma forçada, dos quais 4,9 milhões migraram para fora do país. A guerra civil no Líbano foi resultado das tensões e conflitos entre árabes e israelenses pela posse do território da Palestina até 1943. O Líbano era colônia francesa e estava anexado à Síria. A conquista da independência, porém, não significou o surgimento do Estado Nacional Libanês, já que, além da Síria não reconhecia a emancipação do país, divisões religiosas internas inviabilizaram o exercício de um poder centralizado. O Líbano ainda não conseguiu um reconhecimento internacional da sua independência, porque a Síria não reconhece a independência do Líbano. Fazendo uma comparação, seria como se Portugal não tivesse reconhecido a independência do Brasil. É isso, gente. Como vocês viram aí, hoje trabalhamos com conflitos na Ásia e chegamos ao final da nossa aula. Até a próxima. Um abraço a todos.